Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Convidando você a visitar a nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Deixaria o seu joinha, o seu like. Isso é muito importante para o YouTube reconhecer o nosso trabalho, ver a importância dele e fazer a divulgação. Também que você compartilhe essa página com seus amigos, seus familiares, para que eles também ouçam a porção da palavra de Deus. E caso você não seja inscrito, convido você a fazer sua inscrição, para que você possa receber de forma automática quando o YouTube fizer a divulgação das nossas mensagens aqui, das nossas reflexões. Quero meditar com você em Neemias capítulo 1, o capítulo todo, que vai de versículo 1, do versículo 1 ao versículo 11, e pensarmos juntos no tema Castelo Forte. Então, Neemias, no seu capítulo 1, nos diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esses homens. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Castelo Forte, o tema para pensarmos, para refletirmos. E quando penso em Castelo Forte, logo vem à mente construção, obra, mesmo que seja uma casa térrea, no mais suntuoso palacete, prédios de apartamentos, por assim diante. Nós sempre pensamos que para uma construção tem que haver uma fundação, uma base sólida, firme. Senão, com facilidade, a construção é derrubada. E o texto que nós lemos aqui de Neemias
relata aqui, com referência à reconstrução dos muros de Jerusalém que foram destruídos. Mas pensamos aqui, para que serve muro? Se não para dividir, para marcar espaço, para guardar residências, para proteger. Assim como as obras, as construções de edifícios precisam de fundações fortes, seguras, também os muros, da mesma maneira, precisam ser bem estruturados para que eles possam resistir. Mas quando vemos aqui os muros de Jerusalém que foram derribados, não eram muros simples, eram muros largos, que dava para a pessoa caminhar por cima deles com certa tranquilidade. Mas o que vemos aqui é que por mais fortes, por mais bem estruturados que venham a ser esses muros, acabam por não suportar grandes cargas. E como vimos o texto aqui, acabam sendo destruídos. Assim também acabam sendo as construções, as edificações que vemos. Sempre haverá uma preocupação para essas construções, para essas bases, para que elas sejam fortes, seguras, para que elas sejam capazes de suportar, às vezes, os abalos que vemos ocorrer, que são abalos fortes. Mas, voltando para o texto, nós vemos aqui Neemias com um grupo de pessoas, muitos deles especialistas, envolvidos aqui na reconstrução, então, dos muros que foram derrubados. Capítulo 2, versículo 20, a parte A desse versículo nos diz de Neemias mostrando aqui a sua confiança em Deus, coisa que nós também precisamos depositar, precisamos ter a nossa confiança firmada em Deus. Quando em Neemias 2:20, então a parte A nos diz, Neemias respondendo ao povo, respondi-lhes então, o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Isto voltado para os muros de Jerusalém. E toda construção, ela tem que ser realmente firmada em uma base sólida, bem estruturada. E quando pensamos em estrutura, em construção, em obra, não podemos deixar de lado também pensar sobre as nossas vidas. E quando pensamos em nossas vidas, eu pergunto para você, a sua vida está firmada em que base? Ela está solidificada sobre o quê? O versículo 6 e 7 do capítulo 1 que acabamos de ler, nos traz o seguinte, olha para mim, ó Deus, e ouve as minhas orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Veja que Neemias observava a situação do povo, olhando aqui a situação dos muros que foram derrubados, uma situação no qual os seus familiares por ali estavam, mas ele busca a quem pode dar a resposta para aquilo que ele estava passando. Ele recorre a Deus e diz, olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite. Não somente em favor de si mesmo, mas em favor dos seus servos, o povo de Israel. E aqui ele começa então a discorrer, eu confesso que nós, o povo de Israel, temos cometido pecado.
Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra ti, não temos obedecido aos teus mandamentos. E traz mais, não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Veja que é uma situação difícil. Uma situação na qual leva a cada um de nós a pensar, a refletir diante das situações que vivemos no nosso dia a dia. É difícil. Não é fácil. Em que pessoas, quando param para pensar, às vezes não pensam em sua própria vida. Uma vida que em muitos momentos tem a sua base fraca, sem consistência, uma vida perdida, uma vida deteriorada. Tudo porque olha para a sua própria vida achando ser forte, achando que está bem estruturado. E não é verdade. Porque nós precisamos pensar na nossa vida como uma cidade destruída. Muros caídos. Pode ser os muros mais altos, mais largos, mais fortes que sejam construídos, ainda não são capazes de segurar, de impedir a destruição, a ruína. Neemias precisou de um grupo de pessoas para que esses muros pudessem ser reconstruídos. E mostra-nos também que a nossa vida também precisa de ajuda para ser reconstruída. A vida destruída pelo pecado, pelo orgulho, pela arrogância. Pecado, quando eu digo aqui, são os pecados os mais variados. Mas nós não precisamos de muitas pessoas para estar agindo, para estar nos ajudando a reconstruir a nossa vida. Nós precisamos tão somente de uma pessoa para agir em nossa vida, para agir em nosso favor. E essa pessoa é Jesus Cristo. Neemias, seu capítulo 1, versos 6 e 7, nós vemos aqui o porquê de uma vida que precisa ser reconstruída. De uma vida que precisa ser alicerçada em pedra, na rocha firme, para que ela não caia. Para que diante das lutas, das dificuldades, ela não venha a ruir, não venha a ser destruída. Voltando aqui então para os versos 6 e 7, ele diz: ouve minha oração. Primeiro que ele busque e sabe a quem ele está buscando, a quem ele está recorrendo. Ele diz para Deus: ouve a minha oração. Olhe do alto e vê que oro dia e noite por teu povo Israel. É algo incessante, é algo que precisa ser buscado com constância. É isso que Neemias mostra aqui. Para a minha vida, para a sua vida, para a reconstrução da nossa vida, é necessário buscarmos ao Senhor dia e noite. Confessarmos os nossos pecados, como ele traz aqui. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. É reconhecer, é depositar, é colocar diante de Deus, sabendo que a solução única para a vida do ser humano é o Senhor, não há outro meio. Ele diz no verso 7, temos pecado terrivelmente contra ti, não temos obedecido teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus em nossas mãos, e nós não a observamos, nós não colocamos em prática a palavra do nosso Deus. Sofremos as consequências por não obedecermos, por não observarmos, por não aplicarmos essa palavra em nossa vida, e nós temos uma vida destruída.
Uma vida que precisa ser transformada, que precisa ser mudada, precisa ser moldada. Números, no seu capítulo 23, versículo 21, nós lemos: vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimentos. No futuro não haverá desgraça nem sofrimento. O Senhor, seu Deus, está com eles. Uma vida para ser alicerçada, para ser firmada, como uma rocha forte, ela precisa estar firmada em Deus. Precisa estar firmada no Senhor. E é isso que Números capítulo 23, versículo 21 nos traz. Veja que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimento. O Senhor, seu Deus, está com eles e o povo está gritando que o Senhor é o seu rei. Por isso a minha pergunta inicial: onde é que está firmada a sua vida? Onde é que a sua vida está alicerçada? Ainda de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 8, nós vemos: com a sua força e com o seu poder, ele fez milagres, ou seja, Deus fez milagres, maravilhas e coisas espantosas que nos tirou do Egito. É o poder de Deus, a força de Deus. Se Deus não agir em nossa vida, em nosso favor, nós estamos perdidos. Mas há pessoas que ainda continuam a viver longe da presença de Deus, continuam a viver longe de estar aplicando, de estar observando a palavra de Deus em suas vidas. E tem as suas vidas como esses muros que nós vimos aqui em Jerusalém, que foram destruídos. Fortificações que não permaneceram firmes, protegendo um povo, protegendo uma cidade. E a palavra de Deus nos diz que em vão vigiam os sentinelas se o Senhor não estiver ali para guardar. E tem pessoas que acham que não precisam de Deus. Mas nós vemos aqui nesse texto que este castelo forte, o qual nós estamos aqui a refletir nesse tema, é o nosso próprio Deus, como nós vemos aqui em Números. O Senhor, seu Deus, está com eles. E o povo está gritando que o Senhor é o seu rei. Ou seja, esse Deus, que precisa ser o meu, o seu, o nosso castelo forte, ele só será quando nós reconhecemos os nossos pecados um a um. Ele só vai ser o seu castelo forte quando você reconhecer o seu pecado um a um. Aí você pode dizer: mas pastor, eu não tenho pecado. Você acabou de dizer. Porque eu sou pecador. Todo ser humano é pecador. Números, no seu capítulo 21, versículo 7, nos diz: o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Será que a sua vida tem sido a vida de testemunho do agir de Deus? Será que você tem falado, através da sua vida, do Deus único e verdadeiro existente que tem cuidado de você? Ou você tem falado contra esse Deus? Você diz: pastor, eu não tenho falado contra Deus. Talvez com a sua própria vida, com seus atos, você tenha falado contra Ele. Quando você não coloca em prática a palavra de Deus, você está falando contra o próprio Senhor, porque você não crê. Você não aplica. Você desobedece, assim como o povo. Quando Neemias busca ao Senhor e diz: olha, com os nossos atos temos pecado contra ti, não temos obedecido os teus mandamentos. Não temos obedecido as tuas leis que nos destes por meio de Moisés, teu servo. Hoje você tem acesso fácil à palavra de Deus. Hoje todas as pessoas têm acesso fácil à mídia e têm tido a oportunidade de ouvir as mais variadas mensagens. Então não há desculpa. E não haverá desculpa para ninguém quando diante de Deus tiver que prestar contas. E aqui Moisés diz: temos pecado contra ti.
Aí voltando em Números 21:7 diz: o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Moisés orou pelo povo. E aqui a observação é esse ato, é orar, é buscar, é reconhecer que somos pecadores e que precisamos desse Deus a conduzir, a dirigir as nossas vidas. Isaías, no seu capítulo 59, versículo 12, nos diz: sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Aquele que não reconhece ser pecador, e julga ser superior, ele nunca vai buscar este Deus. E, consequentemente, vai viver distante desse Deus. Ainda em outra versão, esse mesmo versículo 12 de Isaías 59 diz: e tudo isso acontece porque são numerosas as nossas transgressões diante da tua pessoa e os nossos pecados gritam contra nós. É verdade, nossos erros e maldades estão sempre em nossos corações e, portanto, reconhecemos nossas iniquidades. Tem que haver reconhecimento, tem que haver busca, tem que haver a necessidade de colocar um a um diante de Deus, buscando o perdão de Deus. Deus é o nosso castelo forte, quando nós reconhecemos nossos pecados um a um e colocamos diante dele, confessando-os para que o Senhor venha agir, venha transformar e venha perdoar. 1 João capítulo 1, versículo 9. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas para que isso ocorra, é necessário reconhecer os pecados, confessá-los um a um diante de Deus. Eis que Neemias coloca aqui: olha, temos pecado contra ti, não temos obedecido a tua palavra, não temos observado os teus estatutos, a tua lei. Hoje nós temos acesso fácil à palavra de Deus. E se pecamos, é porque somos negligentes. Não observamos e não buscamos este Deus verdadeiro. Porque Deus é o nosso castelo forte quando reconhecemos nossos pecados um a um. Confessamos diante de Deus e buscamos, através da sua palavra, viver uma vida que agrade ao Senhor, ou seja, termos uma mudança de vida. E essa mudança de vida não vai acontecer porque eu quero, porque eu busco a Deus, não. Porque quando nós confessamos diante de Deus, nós colocamos nossa vida no altar de Deus, nós pedimos a sua direção, o seu perdão, e Ele vai estar agindo em nossa vida, nos fortalecendo para que a nossa vida seja uma vida realmente diferente. Porque o Espírito Santo dele há de agir em nossa vida, nos mostrando, nos moldando e nos transformando. Isaías, no seu capítulo 55, versículo 7, nós temos: os pecadores devem abandonar seus maus caminhos, devem deixar de lado os seus maus pensamentos. Tudo que é mal. Maus caminhos, maus pensamentos precisam ser abandonados. Todos devem se voltar para o Senhor arrependidos, e Ele mostrará a sua grande misericórdia. E aqui vem o convite: voltem-se para o nosso Deus, pois Ele mostrará como é imenso o seu perdão. Deus é o meu castelo forte. Ele quer ser também o seu castelo forte. Mas para isso você precisa buscar ao Senhor. Você precisa reconhecer como o povo ali de Israel, reconhecer os seus pecados, a necessidade de buscar esse Deus, de confessar os seus pecados a esse Deus e buscar o seu perdão. 2 Coríntios 5,17 nos diz: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Isso é o que propõe Deus para aquele que busca o Senhor, para aquele que busca esse Deus maravilhoso.
este castelo forte, que é um Deus misericordioso, aliás, um Deus amoroso, um Deus que está pronto a perdoar a todos quantos reconhecem o seu pecado e buscam nele e dele o perdão. Como eu disse, Deus é o nosso castelo forte, quando reconhecemos nossos pecados um a um, quando confessamos os nossos pecados a Ele. Mas Ele é o nosso castelo forte. Deus é o nosso castelo forte quando nós mostramos a nossa vida, a mudança, a transformação que Ele opera. Mas para isso acontecer, a minha vida, a sua vida precisa estar firmada, precisa estar com base sólida, precisa ser, e ter a sua fundação na rocha. E esta rocha é Jesus Cristo. Sem Ele, nada poderá acontecer. Porque Ele, Cristo, é essa rocha eterna, é o caminho que nos leva à presença de Deus, o meu e que quer ser também o seu castelo forte. Só precisa você buscar, só depende de você em reconhecer, assim como fez o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos cometido pecado, os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti, não temos obedecido os teus mandamentos. Não temos obedecido as tuas leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Tem que haver o reconhecimento. Mas além do reconhecimento, tem que haver mudança de vida. É isso que Deus oferece a você. Oportunidade de mudança de vida, para que Ele seja realmente o seu castelo forte. Aquele que vai estar contigo em todo o tempo, fortalecendo a sua vida, fortalecendo a sua caminhada e dando a você, acima de tudo, o que Ele tem de melhor, que é a vida eterna na presença dEle. Eu quero orar com você. Deus amado, como é bom sabermos que o Senhor é o nosso castelo forte. Assim como temos o hino que cantamos, castelo forte é o nosso Deus. Espada e bom escudo. Com o seu poder defende os seus. E é isso que nós queremos, a Deus, é isso que nós pedimos ao Senhor. Vem agir em cada vida, em cada coração. Vem estar renovando as forças. Vem estar, ó Deus, dando alegria àquele que tem vivido tão distante do Senhor, que ele possa buscar, que ele possa reconhecer em Ti o único e verdadeiro Deus, que ele possa reconhecer, ó Deus, os seus pecados, colocando-os um a um diante do Teu altar, buscando o Teu perdão, e acima de tudo, ó Deus, buscando viver uma vida nova na Tua presença. Visita, ó Deus, a vida e o coração de cada pessoa neste momento, que tem através deste canal, a oportunidade de ouvir uma porção da Tua palavra. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem usado a minha vida a poder compartilhar a Tua palavra com cada pessoa que tem se colocado, que tem buscado abrir o seu coração, dedicando um tempo para ouvir a Tua mensagem. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar em cada coração, e que eles tenham em Ti o único e verdadeiro Deus, o castelo forte necessário para as suas vidas, para que eles possam vencer o dia a dia, diante das lutas, das dificuldades, que ora surgem e que tentam impedir uma caminhada verdadeira e sincera com o Senhor. Que o Senhor venha a ser este castelo forte na vida e no coração de cada pessoa que compartilha deste momento. É o que eu te peço, e desde já agradeço ao Senhor pela vitória da Tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor e da misericórdia de Deus.
E que esse Deus seja realmente o seu castelo forte, qual você venha buscar em todo o tempo, em todo momento. Que você confesse diante dele os seus pecados. E busque, queira viver uma nova vida para a glória desse Deus maravilhoso. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te dê uma semana de bênçãos e de vitórias em nome de Jesus. Amém.